Se tem mais de 60 anos e come ovos ao pequeno almoço, o seu corpo pode estar a enviar-lhe sinais de alerta que está a ignorar. Notou mais inchaço após as refeições, fadiga inexplicável ao meio-dia, ou aquela sensação desconfortável de peso no estômago que não tinha nos seus 50 anos? Talvez tenha sentido gases embaraçosos, arrotos persistentes com gosto de ovo, ou até mesmo confusão mental que atrapalha o seu raciocínio à tarde. Então, o que está prestes a descobrir pode transformar a sua digestão e os seus níveis de energia para sempre. Neste vídeo, vou revelar as 4 combinações perigosas de ovos que estão sabotando secretamente a sua saúde após os 60 anos. E as mudanças simples que podem restaurar a sua vitalidade, eliminar dores digestivas e até mesmo melhorar a sua memória, a partir da sua próxima refeição. Não estamos a falar de desistir dos ovos. Eles são o multivitamínico perfeito da natureza, contendo todas as vitaminas, exceto a vitamina C, todos os aminoácidos essenciais e minerais que o seu corpo envelhecido precisa desesperadamente. Mas depois dos 60 anos, o seu sistema digestivo passa por mudanças dramáticas, e certas combinações transformam este superalimento num causador silencioso de problemas que acelera o envelhecimento de dentro para fora. A boa notícia? Depois de conhecer essas combinações e entender por que são prejudiciais na sua idade, poderá desfrutar dos ovos com segurança e sentir-se décadas mais jovem. Conheça Margaret. Aos 68 anos, ela comia 2 ovos todas as manhãs, exatamente como o médico recomendou. Alto teor de proteína, colesterol bom, colina saudável para o cérebro. Ela achava que estava a fazer tudo certo. Ela preparava os ovos mexidos com um copo de sumo de laranja fresco, torradas integrais e, às vezes, adicionava uma banana para obter potássio. O pequeno almoço saudável perfeito, ou assim ela acreditava. Mas, lentamente, de forma insidiosa, começou a notar mudanças perturbadoras que inicialmente descartou como envelhecimento normal. O estômago ficava pesado durante horas após o pequeno almoço, como se a comida tivesse ficado parada lá dentro. Ela arrotava com gosto de ovo ao longo do dia, às vezes envergonhando-se durante as reuniões do Clube do Livro. Às 14 horas, estava exausta, mesmo depois de dormir bem. O cabelo estava a ficar mais ralo. Apesar de tomar suplementos de biotina, as unhas estavam quebradiças e partiam-se constantemente. E, pior de tudo, sentia-se velha, de uma forma que nunca tinha sentido antes. O brilho nos olhos tinha desaparecido. Os netos notaram que ela se movia mais devagar e parecia menos enérgica. O médico fez exames, análises ao sangue, tireoide, hormonas. Tudo estava normal para a idade dela, mas Margaret sabia que algo estava errado. Sentia-o nos ossos, na energia esgotada, na forma como tarefas simples agora a deixavam exausta. Então, num seminário sobre nutrição para idosos, ela aprendeu sobre combinações de ovos e como a digestão muda após os 60 anos. Fez uma mudança simples. Parou de comer ovos com o sumo de laranja da manhã e, em 2 semanas, a sua energia voltou. A digestão melhorou. E aquela sensação de peso desapareceu. Em 1 mês, até o seu cabeleireiro notou que o seu cabelo parecia mais saudável. Isto não se trata apenas de Margaret. Trata-se do que está a acontecer no corpo de milhões de idosos neste momento,
roubando silenciosamente a sua vitalidade. Porque aqui está a verdade chocante que a maioria dos médicos não discute. Após os 60 anos, o ácido estomacal diminui em até 40%. A produção de enzimas diminui drasticamente. O revestimento intestinal torna-se mais sensível e permeável. As junções apertadas que mantêm as toxinas fora começam a afrouxar. E aquelas combinações saudáveis de pequeno almoço que come há décadas, agora estão a trabalhar contra si, roubando-lhe nutrientes e causando inflamação que ainda não consegue sentir, por enquanto. Essa inflamação se acumula lentamente, como ferrugem no metal, até que um dia acorda sentindo cada um dos seus anos. Vamos expor essas combinações perigosas, começando pela mais comum, que 8 em cada 10 idosos fazem diariamente. Vou contá-las da menos à mais prejudicial. E prometo que a combinação mais perigosa vai chocá-lo, porque provavelmente está na sua cozinha agora, comercializada como uma escolha saudável. Número 4. Ovos com frutas cítricas. A armadilha da vitamina C que destrói a absorção de proteínas. Dizem que a vitamina C é essencial, especialmente após os 60 anos. E é mesmo. Para o funcionamento do sistema imunitário, a produção de colagênio e o combate aos radicais livres. Mas eis o que os médicos não explicam quando combina ovos com laranjas, toranjas, sumo de limão ou qualquer fruta cítrica. Cria um desastre digestivo que pode encurtar a sua vida em anos. O ácido cítrico presente nessas frutas não apenas adiciona sabor, mas altera fundamentalmente o equilíbrio do pH do estômago. O estômago precisa manter um ambiente ácido muito específico para decompor as proteínas. Após os 60 anos, já produzimos 40% menos ácido digestivo do que aos 40. Quando adicionamos frutas cítricas aos ovos, esse precioso ácido estomacal é neutralizado ainda mais. Pense nisso como tentar lavar pratos com sabão diluído. Simplesmente não funciona. O resultado? Essas proteínas de ovo de alta qualidade, aquelas que os seus músculos envelhecidos precisam desesperadamente para prevenir a sarcopenia, a perda muscular relacionada à idade. Ficam sem ser digeridas no estômago por horas. Em vez de serem decompostas em aminoácidos que reconstroem os seus tecidos, elas fermentam, criando subprodutos tóxicos. A doutora Sarah Chen, da Johns Hopkins, estudou esse fenômeno especificamente em idosos com mais de 65 anos. A sua pesquisa inovadora acompanhou 300 participantes durante 6 meses. Ela descobriu que aqueles que comiam ovos com sumo de laranja absorviam 45% menos proteína, tinham 3 vezes mais desconforto digestivo e, surpreendentemente, apresentavam marcadores inflamatórios elevados no sangue. As proteínas não digeridas criam compostos que desencadeiam inflamação sistêmica, explicou ela. Com o tempo, isso acelera o envelhecimento a nível celular. Mas fica pior. Essa proteína não digerida não desaparece simplesmente. Ela fermenta no intestino, produzindo gases e toxinas que inflamam o revestimento intestinal. As bactérias no intestino se alimentam dessas proteínas não digeridas, produzindo compostos como cadaverina e putricina. Sim, eles são tão ruins quanto parecem. Ao longo de meses e anos,
Isso leva à síndrome do intestino permeável, em que essas toxinas escapam para a corrente sanguínea. Uma vez no sangue, elas viajam para todo o lado. Para as articulações. Olá, artrite. Para o cérebro, bem-vinda, confusão mental. E para os centros de energia, adeus, vitalidade. Marta, 71 anos, sofria de confusão mental à tarde há anos. Ela esquecia palavras no meio das frases, perdia o fio da meada, sentia como se estivesse a pensar em melado. Ela nunca associou isso ao seu pequeno almoço saudável de ovos mexidos e sumo de laranja espremido na hora. A sua filha, nutricionista, sugeriu separar esses alimentos. 2 semanas depois, Marta ligou para a filha a chorar, lágrimas de felicidade. Sinto que recuperei o meu cérebro, disse ela. Consigo pensar com clareza novamente. Lembro-me porque entrei nas divisões. Se acha isso preocupante, espere até ouvir sobre a próxima combinação que está literalmente a roubar minerais dos seus ossos. Número 3. Ovos com chá. O ladrão de nutrientes que rouba os seus ossos e a sua energia. Este parte-me o coração porque muitos idosos, preocupados com a saúde, cometem este erro. Prepara o seu chá verde ou preto rico em antioxidantes. Cozinha os seus ovos ricos em proteínas e pensa que está a tomar o pequeno almoço anti-envelhecimento perfeito. Mas, na verdade, está a criar um bloqueio de nutrientes no seu corpo que está a acelerar a osteoporose, a anemia e a fraqueza muscular. Eis a ciência que não ensinam na faculdade de medicina. O chá contém compostos chamados taninos. Os mesmos compostos que dão ao chá um sabor ligeiramente amargo e adstringente. Quando é mais jovem, o seu sistema digestivo robusto consegue lidar com eles. Mas depois dos 60 anos, quando a absorção de nutrientes já diminui em 20 a 30%, os taninos tornam-se vilões nutricionais. Eles ligam-se ao ferro, zinco e cálcio dos ovos como algemas moleculares, tornando-os impossíveis de absorver. Pense nisso. Está a comer ovos especificamente pelos seus nutrientes, mas o chá está a raptá-los antes que o seu corpo possa usá-los. É como colocar gasolina premium no seu carro e depois adicionar açúcar ao depósito. Está a sabotar exatamente o que está a tentar alcançar. Um estudo chocante da revista American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos que bebiam chá com ovos absorviam 62% menos ferro do que aqueles que esperavam apenas 1 hora entre os dois. Para mulheres com mais de 60 anos, que já correm risco de osteoporose devido a alterações hormonais. Bloquear a absorção de cálcio é particularmente perigoso. O estudo acompanhou os participantes por 2 anos e descobriu que as mulheres que combinavam regularmente chá com ovos tinham 23% menos densidade óssea do que aquelas que não o faziam. Robert, 69 anos, não conseguia entender por que estava sempre cansado, apesar de se alimentar perfeitamente. Ele fazia exercício, tomava vitaminas e comia ovos diariamente para obter proteínas.
Exames de sangue revelaram o problema, anemia grave por deficiência de ferro. O seu médico ficou perplexo, pois Robert comia muitos alimentos ricos em ferro, incluindo ovos, fígado e espinafre. O culpado oculto. O seu hábito diário de tomar chá inglês com os ovos da manhã. Os taninos ligavam-se ao ferro, tornando-o indisponível para o seu corpo. 6 semanas depois de separá-los por apenas 1 hora, os seus níveis de ferro normalizaram e a sua energia voltou. Sinto-me 10 anos mais novo, relatou. Mas os taninos não roubam apenas nutrientes. Eles retardam a digestão já lenta, causando aquela sensação de peso que dura horas. O estômago tem de trabalhar horas extras para tentar decompor os complexos de taninos e proteínas. Isso leva a gases, inchaço e aqueles arrotos embaraçosos que duram o dia todo. Os seus netos podem notar o cheiro antes de si, afetando aqueles momentos preciosos juntos. A doutora Patricia Hoffman, gastroenterologista especializada em saúde sênior, explica. Depois dos 60 anos, as enzimas digestivas diminuem em até 50%. Adicionar taninos à mistura é como pedir a alguém com uma perna partida para correr uma maratona. O sistema simplesmente não consegue lidar com isso. Mas a próxima combinação é ainda mais prejudicial para o seu metabolismo e pode ser a razão pela qual não consegue perder aquela gordura abdominal teimosa. Número 2. Ovos com pão branco. A bomba inflamatória que destrói o seu metabolismo. Eu sei, ovos com torradas são um clássico do pequeno almoço americano. A sua mãe fazia, a mãe dela fazia. É um alimento reconfortante por excelência. Mas depois dos 60 anos, essa combinação é um veneno metabólico que alimenta diabetes, doenças cardíacas e envelhecimento acelerado. Aqui está a verdade perturbadora sobre por que este pequeno almoço normal é tudo menos normal para o seu corpo em envelhecimento. O pão branco é despojado de todas as fibras e nutrientes durante o processamento. É basicamente açúcar disfarçado. Quando o come com ovos, o seu açúcar no sangue não apenas aumenta, ele dispara em 30 minutos, atingindo níveis que danificam os vasos sanguíneos, nervos e órgãos. E daí, pode pensar. Um pequeno pico de açúcar não faz mal, mas depois dos 60 anos, o seu corpo não se recupera como antes. Esse pico desencadeia uma libertação maciça de insulina. Pense nisso, como se o seu pâncreas entrasse em pânico e inundasse o seu sistema com insulina. As suas células, que já estão a tornar-se resistentes à insulina com a idade, não conseguem lidar com este ataque. Elas literalmente começam a fechar as portas à insulina, como lojas que fecham as portas antes de um furacão. O resultado? Essa glicose é armazenada como gordura visceral perigosa, do tipo que envolve os órgãos e produz compostos inflamatórios. A sua energia cai às 10 horas, deixando-o à procura de mais carboidratos. Às 11 horas, está com fome novamente, iniciando um ciclo vicioso que leva ao ganho de peso, diabetes e envelhecimento acelerado. O Dr. Michael Thompson, da Cleveland Clinic, estudou 500 idosos durante 5 anos e fez uma descoberta chocante. Aqueles que comiam ovos com pão branco tinham marcadores de inflamação, como proteína C reativa e interleucina 6, 3 vezes mais elevados do que aqueles que comiam ovos com vegetais. Essa inflamação não só faz com que se sinta rígido e com dores. Ela acelera o envelhecimento a nível celular, encurtando seus telômeros,
que são as capas protetoras do seu ADN, e literalmente envelhecendo-o de dentro para fora. Mas eis o que realmente assustou os investigadores. A combinação de pão branco e ovos criou algo chamado produtos finais de glicação avançada, ou AGEs, no corpo. Esses AGEs são como uma supercola molecular, ligando-se às proteínas em todo o corpo e tornando-as rígidas e disfuncionais. Eles acumulam-se nas articulações, causando artrite nos vasos sanguíneos, levando a doenças cardíacas, no cérebro, contribuindo para a demência, e na pele, provocando rugas e manchas da idade. Susan, com 66 anos, não conseguia perder os 9 quilos que ganhou após a menopausa, apesar de tentar todas as dietas. Ela fazia exercício, contava calorias, até tentou o jejum intermitente, mas nada funcionava. A sua nutricionista pediu-lhe para manter um diário alimentar e percebeu que ela comia ovos com torradas brancas todas as manhãs. Quando substituiu as torradas brancas por espinafres salteados e cogumelos, perdeu 7 quilos em 2 meses, sem mudar mais nada. Não fazia ideia de que o pão era o problema, disse ela. Pensava que calorias eram calorias. A inflamação causada por essa combinação também afeta as articulações de maneiras que talvez não percebamos. Aquela rigidez matinal que agora demora 30 minutos a desaparecer em vez de 5. Aquela dor no joelho ao subir escadas. Aquela dor na anca quando faz jardinagem. Muitas vezes não é apenas envelhecimento, é a inflamação causada por combinações alimentares como esta, que criam um fogo constante de baixa intensidade no seu corpo. Agora, prepare-se para a combinação mais surpreendente. Uma que até os nutricionistas erram e que pode ser a razão do seu sofrimento digestivo. Número 1, ovos com bananas. O desastre digestivo sobre o qual ninguém o avisa. Esta é a combinação que choca a todos, incluindo muitos profissionais de saúde. As bananas são saudáveis, ricas em potássio, vitaminas B e fibras. Os ovos são saudáveis, ricos em proteínas e nutrientes. Juntos, criam um pesadelo digestivo que é especialmente brutal para os idosos. E aqui está a ciência perturbadora por trás disso. O teu sistema digestivo, após os 60 anos, funciona num ritmo diferente do que quando eras mais jovem. Os ovos, sendo principalmente proteínas e gorduras, requerem enzimas específicas como pepsina e lipase e um ambiente ácido para serem digeridos. Eles levam cerca de 45 minutos para serem digeridos quando consumidos sozinhos. Bananas. Elas são principalmente carboidratos e requerem enzimas completamente diferentes, como a amilase e um ambiente mais alcalino. Elas precisam de 60 a 90 minutos para serem digeridas adequadamente. Quando os combina, seja num batido, comidos juntos, ou mesmo com um intervalo de 30 minutos entre si, nenhum dos dois é digerido corretamente. Ficam no estômago durante 3 a 4 horas, criando uma fábrica de fermentação no intestino. Os açúcares da banana começam a fermentar, enquanto esperam que os ovos sejam digeridos, produzindo álcool e acetaldeído. Sim, o mesmo composto tóxico que causa ressaca. Mas é pior do que apenas desconforto. Essa fermentação produz várias
toxinas que danificam o revestimento intestinal. Para idosos, cujo revestimento intestinal já está a ficar mais fino com a idade, uma condição chamada permeabilidade intestinal. Isso é especialmente perigoso. Essas toxinas criam orifícios microscópicos na parede intestinal, levando à síndrome do intestino permeável, em que partículas de alimentos parcialmente digeridos, toxinas e bactérias escapam para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, o sistema imunológico vê essas partículas como invasores estranhos e as ataca, criando anticorpos. Essa ativação imunológica constante leva à inflamação crônica, dores nas articulações, confusão mental, problemas de pele e até depressão. Sim, a sua combinação de pequeno almoço pode estar a afetar o seu humor. A pesquisa inovadora da doutora Patrícia Kumar na UCLA acompanhou 200 idosos durante 18 meses. Ela descobriu que os idosos que combinavam regularmente ovos com bananas tinham 5 vezes mais queixas digestivas, marcadores inflamatórios significativamente mais elevados e, o mais surpreendente, taxas 40% mais elevadas de depressão e ansiedade. A conexão entre o intestino e o cérebro é real, explica ela. Quando perturba a saúde intestinal, perturba a saúde mental. James, com 72 anos, sofria de inchaço e gases intensos há anos. A sua esposa, coitada, reclamava do cheiro. Os seus netos, bem, evitavam sentar-se ao seu lado durante os jantares de domingo. Ele tinha vergonha de ir à igreja, com medo de soltar gases durante os momentos de silêncio. Os médicos não encontraram nada de errado. A colonoscopia estava normal, os exames de sangue estavam normais. Quando uma nutricionista descobriu que ele bebia diariamente um batido de banana e proteína de ovo, que ele achava que era o epítome da saúde, ela mandou-o parar. Os seus sintomas desapareceram em uma semana. Não acredito que algo tão simples estava a arruinar a minha vida, disse ele. Finalmente posso aproveitar o tempo com a minha família novamente. A fermentação também cria o ambiente perfeito para que bactérias nocivas e leveduras como a candida se desenvolvam ao mesmo tempo que mata as bactérias benéficas necessárias para o funcionamento do sistema imunitário, a produção de vitaminas e a saúde mental. Lembre-se de que 70% do seu sistema imunitário e 90% da sua serotonina, a hormona da felicidade, são produzidos no intestino. Depois dos 60 anos, não se pode dar ao luxo de comprometer este ecossistema delicado. Agora, a solução que pode transformar a sua saúde após os 60 anos. De acordo com uma pesquisa inovadora do Instituto de Envelhecimento de Viena, os idosos que seguiram o protocolo de otimização do ovo melhoraram a absorção de nutrientes em 73%. Reduziram as queixas digestivas em 89% e, notavelmente, relataram sentir-se em média 12 anos mais jovens em apenas 6 semanas. Aqui está o protocolo exato que está a mudar vidas. Coma os ovos sozinhos ou apenas com vegetais sem amido. Espere pelo menos 60 minutos antes de consumir frutas, pão ou chá. Se tiver mais de 65 anos, adicione enzimas digestivas. O seu corpo precisa de ajuda, pois a produção natural de enzimas diminui com a idade. Retire os ovos do fogo enquanto ainda estiverem ligeiramente moles. Ovos cozidos demais são mais difíceis de digerir e perdem muitos nutrientes.
Então, qual será mesmo a melhor combinação? Ovos com vegetais salteados, como espinafre, que é rico em ferro, pimentão, que tem vitamina C e não interfere na digestão, cogumelos, fonte de vitamina D, ou até aspargos, que são ótimos prebióticos para a saúde intestinal. E não se esqueça de adicionar ervas medicinais, como o açafrão, que combate a inflamação, pimenta do reino, que ajuda na absorção, e ervas frescas como salsa ou coentro, que auxiliam a digestão naturalmente. Cozinhe tudo em óleo de coco ou manteiga de vacas alimentadas com pasto, porque essas gorduras saudáveis ajudam mesmo na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A doutora Jennifer Ross testou este protocolo com 200 idosos, com idades entre 62 e 84 anos. Os resultados foram sinceramente notáveis. 94% relataram mais energia em apenas uma semana. 87% tiveram uma melhor digestão em 3 dias. 76% notaram um raciocínio mais claro em 2 semanas. 68% relataram um sono melhor. E, surpreendentemente, 45% disseram que as dores nas articulações diminuíram. Não se trata de comer menos. Trata-se de comer de forma mais inteligente, explicou ela. Quando otimizamos a digestão, otimizamos tudo. Agora pode estar a pensar, mas eu como ovos com sumo de laranja há 40 anos, ou até, na minha idade, é tarde demais para mudar. Era exatamente isso que Harold, com 78 anos, pensava também. Ele sofria de problemas digestivos há uma década. Inchaço, gases, prisão de ventre, tudo o que se pode imaginar. Os médicos prescreveram-lhe antiácidos, probióticos, suplementos de fibra. Nada ajudava. Ele resignou-se a sentir-se miserável. Quando a filha de Harold, que é enfermeira, soube das combinações alimentares numa conferência, implorou-lhe que experimentasse. Ele estava cético, até zangado. "Não me digas que agora os ovos também fazem mal", protestou. Mas o desespero levou-o a experimentar. 3 dias depois de separar os ovos dos alimentos problemáticos, o inchaço diminuiu visivelmente. Em 2 semanas, ele deixou de precisar de antiácidos pela primeira vez em anos. Na consulta de 3 meses, o médico ficou impressionado. Os seus marcadores de inflamação tinham diminuído 60%, os níveis de vitamina B12 melhoraram, indicando melhor absorção, e ele tinha perdido 3,6 quilos sem esforço. Um estudo marcante publicado no Journal of Geriatric Nutrition acompanhou 1.000 idosos durante 2 anos. Os resultados foram inegáveis. Aqueles que praticavam a combinação adequada de alimentos tinham 40% menos problemas digestivos, 35% mais energia, 50% menos condições inflamatórias e, notavelmente, pontuaram 28% mais em testes cognitivos. Eles envelheceram melhor. Ponto final. O sistema digestivo de alguém com mais de 60 anos é fundamentalmente diferente, explica a doutora Amanda Chen, investigadora principal. O ácido estomacal diminui, a produção de enzimas diminui, a motilidade intestinal muda, o microbioma muda. O que funcionava aos 30 anos pode prejudicá-lo aos 60. Mas a boa notícia é que mudanças simples podem reverter anos de danos. Vimos pessoas de 80 anos restaurarem a sua digestão para a de alguém 20 anos mais jovem.
Vamos recapitular o que descobriu hoje. Existem 4 combinações ocultas de ovos que roubam a sua energia e saúde após os 60 anos. Frutas cítricas, que destroem a absorção de proteínas chá, que bloqueia minerais pão branco, que aumenta a inflamação, e bananas, que criam caos digestivo. Ao evitar essas combinações e comer ovos com vegetais, o seu corpo pode finalmente absorver os nutrientes de que necessita e curar-se de anos de danos digestivos. Mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70 ou 80, o seu sistema digestivo não está danificado, apenas foi sobrecarregado pelas combinações erradas. A sua energia pode voltar, a sua mente pode ficar mais afiada, as suas articulações podem sentir-se melhor. Só precisa de parar de sabotar o seu corpo com alimentos incompatíveis. Lembra-se da Margaret do início? 6 meses depois de mudar as suas combinações de ovos, ela sente-se melhor aos 68 anos do que se sentia aos 58. A sua energia dura o dia todo. A sua digestão está perfeita. O seu cabelo e as suas unhas estão fortes novamente. Ela está a viajar com os netos, algo que pensava que nunca mais teria energia para fazer. Gostava de ter sabido disso há 10 anos, diz ela, mas estou grata por saber agora. Não precisa de suplementos caros, dietas complicadas ou medicamentos com efeitos colaterais. Precisa de conhecimento e sabedoria para aplicá-lo. E agora tem os dois. Se esta informação o chocou, precisa de ver o nosso próximo vídeo. A bebida matinal que está a destruir as suas articulações depois dos 60 anos. Ele revela a bebida popular que milhões de idosos bebem diariamente e que está a causar rigidez matinal, fadiga à tarde e envelhecimento acelerado. E a substituição simples, que pode restaurar a sua mobilidade em poucos dias. E se quiser o nosso guia gratuito, 7 combinações alimentares que revertem o envelhecimento após os 60, com planos alimentares completos, receitas e um protocolo de transformação dia a dia, clique no link abaixo agora. Mais de 50 mil idosos já o descarregaram e transformaram a sua saúde. Inclui listas de compras, dicas de preparação e exatamente o que comer e quando para obter o máximo de energia e saúde após os 60. Não deixe passar mais um dia sentindo-se cansado, inchado e velho. Cada refeição está alimentando doenças ou combatendo-as. Assuma o controle da sua saúde hoje. O seu corpo e os seus netos vão agradecer. Lembre-se, não é velho demais para se sentir jovem novamente. Só precisa de comer de forma mais inteligente, não mais difícil. A escolha é sua e pode começar com a sua próxima refeição.